Vamos lá, a aula 1, mira no básico, tá? Vamos começar falando bem do começo. A ideia é começar bem do começo, porque eu vejo que as pessoas perdem muito do básico, pulam etapas, e a ideia é justamente não pular etapas. Existe uma palavra para mim que eu acho que ela é uma das mais importantes, e essa palavra se chama controle. Por quê? Essa palavra aqui, ó, controle. Eu acho que tudo que a gente faz parte da premissa básica do controle. Por que isso? Porque você precisa de duas coisas relacionadas ao controle. É o controle financeiro, como eu vou mostrar aqui, e o autocontrole para que você faça o que deve fazer na hora que deve fazer. Eu acho que esse é o passo mais difícil, mais complicado. Por quê? Porque a maioria das pessoas não faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Tá? Geralmente faz o que queria na hora errada. Então, o autocontrole é fundamental para que você tenha sucesso na sua vida, nos seus investimentos de uma maneira geral. Agora, fora o autocontrole, a gente tem o controle de gastos, as metas e tudo aquilo que nos envolve. A primeira coisa que você precisa controlar são as suas receitas. Por quê? Porque você tem que controlar os gastos e os ganhos, porque com isso você vai saber o quanto é que sobra. E sobra para poder aportar. Por que que isso é importante? Porque o dinheiro ele vai se multiplicar. Show, muito bom. Só que o dinheiro ele precisa de mais dinheiro. Mira, como assim? Não existe, eu não sei se vocês lembram lá da escola, quando a gente estudou a teoria da geração espontânea, que as coisas nascem do nada, e aí eu lembro que eu fiz experiências na escola, né, já tem uns 10, 12 anos, justamente para provar essas teorias. O dinheiro ele não nasce do nada, não existe essa teoria de geração espontânea de dinheiro. Você precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. E o que é que isso significa? Significa que se você não pegar tudo que você ganha, tirar tudo que você gasta, para ver quanto sobra, você nunca vai ter dinheiro para investir. Então precisa sobrar dinheiro para que você invista e faça esse dinheiro virar mais dinheiro. Por isso que o básico que todo mundo tem que saber é o quanto você gasta, o quanto você ganha e o quanto sobra. Eu digo que você tem que ter na ponta da língua os 3 principais gastos que você tem. Você tem que saber quais são os teus, sei lá, de repente, os teus principais ofensores. É ali que vai ter o dinheiro. Os meus principais gastos são lazer, moradia, gasto com aluguel, condomínio, IPTU, esses gastos todos. Eu tenho gastos altos. Lazer, e aí, como eu já tenho uma certa idade, lazer para mim é muito restaurante, comida, iFood, essas coisas acabam virando lazer e educação. São basicamente esses 3 os gastos. Saúde também é um gasto ali que é alto, os planos de saúde, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus pais, saúde está ali também entre os 4 maiores gastos. Eu sei que esses são os meus maiores gastos. E aí eu tento controlar para sobrar mais, e quanto mais sobra, mais eu consigo investir. Todos vocês têm que ter na ponta da língua esses 3 maiores gastos. Senão, se você não sabe isso, você já está lá na frente. Mira, mas eu quero comprar a ação tal. Da onde vem o dinheiro que você vai investir na ação tal? Por isso que você precisa ter tudo isso na ponta da sua língua, tá? Despesas, você tem que definir valores. O ideal é que você faça um planejamento de quanto você espera, tem uma expectativa de gastos mensal. E o melhor ainda, eu ensino isso aos meus alunos, tem planilha do Mira para isso, que você faça uma projeção para o ano inteiro. Então, você tem uma expectativa de quanto você pretende gastar o ano inteiro. Ter esse controle é importante, até para que você coloque ali, mesmo que seja lazer, viagem, não sei o quê, você consiga diluir, se planejar e ter todo o dinheiro necessário para fazer esses movimentos, tá?
Outra coisa importante, que você saiba quais são os seus ativos. Tudo que você tem de patrimônio e de ativo. Ativo é tudo aquilo que gera renda. Por que é importante você separar os seus ativos? Porque sabendo tudo aquilo que você tem, investimentos, ativos, casa, carro, sei lá, jet ski, lanche, tudo aquilo que é patrimônio, você vai olhar, opa, peraí, esse aqui é ativo, porque esse aqui está me gerando renda, e esse aqui, outro, ele é um passivo. Por exemplo, sei lá, eu tenho um carro que está lá encostado, está pagando IPVA, está se deteriorando, se depreciando, um monte de coisa, ferrugem está comendo, isso aí é um passivo. Ele poderia ser transformado em dinheiro. Essa radiografia que você tem da sua vida financeira, ou pelo menos que você vai passar a ter agora, ela é importante para você organizar a casa. Sem que você consiga organizar a casa, vai ficar muito difícil que sobre dinheiro e que você faça aí os investimentos para os seus objetivos, tá? Agora que você já tem a ideia de como arrumar a casa, de tudo isso, o que é importante a gente falar e fazer? Nesse processo de arrumar a casa, a gente tem que ter noção das dívidas. Se você tem dívida, não dá para você começar os investimentos com dívidas. Mira, como assim? Você até pode começar os investimentos com dívidas, desde que elas sejam baratas, você tem um planejamento para quitar essa. E o que é uma dívida cara e uma dívida barata? Uma dívida cara é quando você toma crédito a juros elevados, como, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito. Não pagar a fatura em dia, você está pagando um juro alto quando você faz isso. Então, eu uso sempre, sempre meu cartão de crédito, sempre para tudo. Só que eu pago de forma integral. Aqui, ó. Cartão do professor Mira. Dá para ver aí? Professor Mira. Não dá para ver, ficou embaçado, né? Eu uso tudo, eu pago tudo no cartão, mas eu pago a fatura de forma integral, ela é debitada da minha conta de forma integral. Por quê? Porque eu quero acumular cashback, um monte de coisa, só que eu nunca pago juros no cartão. Quando você não paga a sua fatura de forma integral, você começa a pagar um juros exorbitante, estratosférico, e aí você está pagando, você tem uma dívida cara. Outra dívida cara é empréstimo pessoal. Quando você faz um CDC, que é um crédito direto ao consumidor, pega um empréstimo lá no banco, esse empréstimo ele tem uma taxa alta. Então, são tipos de dívidas que você tem que matar o quanto antes, tá? O quanto antes. O que é uma dívida barata? É uma dívida que tem uma taxa de juros muito menor do que essas outras. Por exemplo, o empréstimo consignado em folha, que é o quê? Que é aquele empréstimo que debita já do seu contra-cheque, do seu olerite, já vem o desconto lá diretamente na folha. Um outro tipo de dívida barata são os financiamentos, tanto de casa quanto de carro. Por quê? Porque esses têm taxas menores. Você pega, de repente, 12% ao ano no financiamento e no rotativo do cartão, 150% ao ano. A diferença é absurda. Se você tem a possibilidade de pegar um consignado, um crédito consignado, e tem ali empréstimos pessoais, CDC, ou está pagando o rotativo do cartão, pega um consignado para quitar essas outras dívidas, trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata. E aí você já faz um plano para fazer renda extra o máximo possível para quitar todas as dívidas, mesmo as mais baratas, tá? Inclusive o financiamento. Tem um amigo meu que está assistindo a live, o Eduardo, também conhecido como o Duda, também conhecido como Primo Pobre, um grande amigo meu, que ele fez um vídeo sobre financiamento e você deve, se você tem um financiamento, antecipar o seu financiamento para pagar ele o mais rápido possível. Você tem a tabela saque e a tabela price, funciona muito melhor na tabela price, mas também funciona muito bem na tabela saque. É o quê? Amortizar. Na tabela saque, você vai amortizar o saldo devedor,
fez renda extra, juntou dinheiro, o que você vai fazer? Amortiza o saldo. Tabela saque é assim, você tem um saldo lá, estou devendo 100 mil para o banco, que é o meu saldo devedor. Vai lá, bota 1.000, 2.000, 5.000, vai diminuindo esse saldo, porque o juro é calculado sobre o saldo. Isso na tabela saque. Na tabela price é diferente. Você tem parcelas iguais, só que o juro é muito maior nas últimas parcelas, porque ninguém sabe se você vai estar viva lá na última parcela daqui, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos. Aí o banco pega e joga um juro muito maior lá para o final e o dinheiro que você deve nessa última parcela é pequenininho, o juro grandão. Aí o que você faz? Você antecipa, você quita as parcelas na tabela price de trás para frente. Esse é o melhor caminho para você pagar mais rápido esse empréstimo ou esse financiamento. Por que esse empréstimo? Porque os empréstimos também funcionam dessa maneira. Então, é interessante que você pague sempre de trás para frente. Pega todo a sua dívida, vai pagando as últimas, mas claro que você vai ter que pagar do mês, né? Do mês você não pode ficar sem pagar. Mas quando você começa a fazer isso na tabela price, a parcela do mês, o mesmo valor de parcela, ele é capaz de pagar, às vezes, uma meia dúzia das últimas parcelas lá. Aí você, de repente, pagou meia dúzia, são 6 meses a menos de dívida. Aí você fez isso de novo, dali a 1, 2 meses, de repente você já reduziu 1 ano, reduziu 2, reduziu 3, reduziu 5, e rapidinho você vai conseguir quitar um financiamento ou um empréstimo, tá? Então, é importante ter isso em mente para que você pague o mais rápido os seus empréstimos e financiamentos para sobrar mais dinheiro. A ideia de pagar rápido um empréstimo ou financiamento é que sobre dinheiro depois para você investir. Não é assim, aqui tem tudo que eu tinha, agora beleza, agora eu vou meter o pau no dinheiro. Não, você vai construir a sua liberdade e a sua independência para que você trabalhe só porque gosta e não porque você precisa trabalhar. Esse é o grande objetivo, tá? Vamos falar agora de metas e objetivos. Metas e objetivos, coisa importante. Por quê? Por que metas e objetivos? Porque todos, sei lá, todos, mas a imensa maioria dos investidores erra por investir, por tentar fazer alguma coisa sem ter uma meta e sem ter um objetivo. Então, você precisa determinar, esclarecer, colocar isso no papel para que você atinja tudo aquilo que você pretende, e os investimentos são ferramentas para isso, tá? Então, vamos falar de metas e objetivos. Primeira coisa, o objetivo, ele é uma vontade que você tem de fazer alguma coisa, é um propósito, um sonho, uma intenção de alguma coisa. Por exemplo, uma viagem, ou morar sozinho, ou empreender. Tudo isso aí são objetivos, quase um sonho. A meta, ela é o objetivo quantificado. Quando você quantifica o objetivo, ele se transforma numa meta. Então, quando a gente fala de meta, tem aí um modelo que o pessoal chama de SMART, que são coisas que toda meta deve ter, que é o quê? Ela precisa ser específica. Eu quero uma viagem. Não, não é uma viagem. Eu quero uma viagem para onde? Para a Disney, não é para qualquer lugar. Ela tem que ter um objetivo bem claro. Além disso, você precisa também que essa meta seja mensurável. Você tem que conseguir medir. Naquele exemplo, gastar quanto? 25 mil reais. Para que aquilo aconteça, o valor total é de 25 mil reais. É algo mensurável. Eu vou ficar 10 dias, vou gastar tanto. Tudo isso é mensurável, tá? Além de ser específico e mensurável, ela tem que ser atingível e acessível. Por quê? Porque você pensa assim, Mira, vou fazer essa viagem, vou guardar R$ 1.300 por mês. Quanto você ganha? Eu ganho R$ 500. Será que ganhando R$ 500 por mês, você vai conseguir juntar 1.300 todos os meses? Não sei. Aí, vou fazer um monte de renda extra. É importante que essa meta ela seja atingível, alcançável, coerente com a sua realidade, tá?
É sempre bom ser coerente, porque senão ela deixa de ser meta e volta a ser sonho. Volta a ser só um objetivo, tá? Além disso, ela tem que ser relevante. Por que que ela tem que ser relevante? Porque senão você não vai dar importância para ela. E além de ser relevante, ela tem que ter um horizonte de tempo definido. Ah, eu vou para a Disney um dia. Pô, então você não vai, tá? Se você vai um dia, se na sua cabeça tá lá que você vai um dia, então você não vai. Esquece que você não vai. Você precisa de um prazo para isso, tá? Eu gosto de definir as metas assim: o que, quanto, como e onde, tá? Você tem que responder essas 4 perguntas para que você consiga transformar o seu objetivo em meta, tá? Mas a gente precisa desse conceito teórico para poder colocar tudo no papel e atingir os nossos objetivos, transformar os sonhos, objetivos em metas, tá? E já antecipando, já tirando uma dúvida de vocês, muitos de vocês me perguntam isso aqui, ó, quando é o prazo? E se a gente está falando de curto prazo, eu estou falando de até 2 anos. Se eu estou falando de médio prazo, eu estou falando de 3 a 8 anos. E se eu estou falando de longo prazo, mais de 8 anos. De 5 a 8 anos para frente, eu já estou falando de longo prazo, tá? Então, curto prazo não é um mês, não são 6 meses, não são 12 meses. É até 2 anos, a gente ainda está falando de curto prazo. Vamos falar de um ditado que não é um ditado, né? Uma frase que os alunos gostam demais. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Isso aí é da Alice no País das Maravilhas, tá? O que eu acrescentei é até lugar nenhum. Nenhum lugar é destino para quem não sabe onde quer chegar. Porque aí qualquer valor, qualquer coisa que você faça serve. E se você não tem isso tudo muito claro, você acaba indo a lugar nenhum, tá? Então, é muito, muito, muito importante que você tenha tudo isso muito bem definido na sua cabeça, tá? Reserva de emergência. Precisamos falar dela. Por quê? Porque você já definiu tudo que você queria, já estabeleceu, é só meter o dinheiro lá? Não, você precisa criar a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Ela é um colchão financeiro que todos deveriam ter e, pelo menos, aquelas pessoas que me acompanham já entenderam a necessidade da reserva de emergência, porque é ela que vai te salvar na hora de emergências e imprevistos e tudo isso que possa ter. Podem ser financeiros, médicos ou qualquer outra coisa. Onde eu vou investir a reserva de emergência? Só se deve fazer na renda fixa, em Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, contas remuneradas como o PicPay, Nubank, que não são bancos, mas são contas meios de pagamento, contas de pagamento que são remuneradas, fundos TI simples, todas são opções para você fazer a sua reserva de emergência e tem que render pelo menos 100% do CDI com liquidez imediata. Ou seja, você precisa do dinheiro, você consegue tirar o dinheiro hoje, no máximo no dia seguinte, tá? Mira, se eu precisar do dinheiro todo hoje, vai ser muito difícil você precisar de toda a sua reserva no único dia. Quanto deve ser, qual o tamanho da minha reserva de emergência? A reserva de emergência é, de uma maneira geral, muito geral, o seu custo de vida, e aí não é o seu salário, é o seu custo de vida, quanto você gasta ali para se manter, e pelo menos ali uns 6 meses, quando a gente está falando de trabalhadores formais, CLT. Por quê? Se você é mandado embora ou mandada embora, você vai sacar o FGTS, você vai ter o auxílio-desemprego, você tem aí outros artifícios para te ajudar até você conseguir um emprego. Já para trabalhadores autônomos, aí o ideal é pelo menos 12 meses, mas talvez seja necessário 24 meses do seu custo de vida. Da mesma forma que, para alguns servidores públicos, federais, aquela pessoa que sabe que não vai perder o emprego de jeito nenhum, eu falo assim, 3 meses, às vezes 2 do seu custo de vida já está ok. Se você tem plano de saúde, um bom plano de saúde, você tem seguro do carro,
da casa, de vida, de um monte de coisa, você cobriu todos os seus riscos, a probabilidade de você precisar de um outro dinheiro é muito pequena, porque você já cobriu ali todas as possibilidades de ter algum problema. Já tem seguro para um monte de coisa. A sua reserva de emergência, naturalmente, ela pode ser muito menor, tá? Então, de uma maneira geral, 6 meses para quem é CLT, 12 meses para quem é autônomo, mas dá para ser diferente dependendo do seu fluxo de recebimentos e de um monte de coisa, tá? Essa é uma ideia bem geral, que é só para que vocês saibam o que vai ter na próxima aula. Vamos falar de renda fixa, seus principais conceitos, quando investir, como investir, os tipos, a tributação e um monte de coisa. Muito obrigado pela paciência, pela companhia de vocês e amanhã a gente está junto de novo. Tchau, tchau.